Meus amados irmãos, com a santa paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, mais uma vez é motivo de alegria nós estarmos aqui para mais um culto de quarta-feira, um culto que nós denominamos o culto de vitória. Alguns já tiveram aqui contar o seu testemunho, a sua bênção. É interessante, né? À medida que a semana vai passando, como nós vemos que as coisas vão se encaixando. Ontem eu estava aqui pela manhã, e uma irmãzinha que ela estava conosco aqui, ela estava dando um testemunho, falando a respeito de uma palavra. E quando nós estávamos aqui orando, nós nos reunimos aqui na frente para estarmos terminando antes da foto, né? E nós fazemos um círculo aqui, estamos orando. Deus ali usando a irmã Silvana para falar, né, que ela falou com Deus e ela usou de um dia, ela dedicou de um dia da vida dela para estar trabalhando na obra. Como nós temos falado, né? Fé. Falou assim, ontem ela estava falando, ela falou, olha, eu estou fazendo isso porque este mês a clientela não está legal, né? Está meio apertada. Ela falou assim, olha, eu estou fazendo isso crendo que Deus vai prover. Assim como o pastor falou, né? Deus ele pediu Isaac a Abraão, né? Queria ver até onde pediu Isaac a Abraão, queria ver até onde a fé de Abraão poderia chegar. Às vezes acontece nas nossas vidas, irmãos. Deus propicia situações para ver até onde nós estamos firmados, até onde Ele pode contar conosco, tá bem? Se bem que Ele já sabe onde nós podemos chegar, né? Mas Ele vai nos provar para nós vermos aonde nós conseguimos chegar, em qual grau está a nossa fé, em qual intensidade nós estamos. E ontem eu estava aqui, a irmã falando aquela palavra, e eu já tinha essa palavra no meu coração, eu já vinha dando a meditada nessa palavra, né? Aí eu não lembro que dia que foi, o pastor falou para mim, irmão, você pode está ministrando na sexta-feira, eu creio que foi pela primeira vez que falou, pastor, eu não vou poder, né, na sexta-feira, porque eu já tinha falado para ele, eu tive um probleminha aqui com um pedido de um dente aqui, e amanhã eu estarei fazendo a extração dele. Então na sexta-feira eu falei, não tem condições. Mas eu falando com a minha esposa em casa, né, eu falei assim, né, bem que ele podia, você vê, é coisa de Deus, gente. Eu falei para a minha esposa, ó, bem que ele podia me chamar pelo menos para quarta-feira, né, porque um dia antes eu poderia. Aí ontem de manhã nós estamos aqui, acabou nosso ciclo de oração. Aí eu falei, vou dar uma olhadinha lá como está minha mãe, já tem uns 3 dias que eu não vou lá. Aí cheguei em casa, aí mensagem do pastor, irmão, você pode estar ministrando amanhã, que houve um imprevisto aí, né? A irmã está ministrando, mas pode falar, não, pastor, com toda certeza, vamos aproveitar esse gancho e já vamos estar, né, compartilhando essa palavra com os irmãos, né? Para mim foi até bom, porque se fosse para sexta-feira, ia ficar e para semana que vem eu tá meio enrolado também, amém? Mas Deus sabe todas as coisas. Estou contente de estar aqui com os irmãos, embora nós estamos aqui num número pequeno, mas é aquilo que eu falo. São esses que o Senhor separou nesta noite, que trouxe aqui para estar recebendo essa palavra, para que seja visitada pelo Espírito Santo, amém? Eu vou aproveitar já pedir para os irmãos estarem abrindo nas suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o nosso irmão Marcos, no capítulo 5. Glória a Deus. Todos acharam? Aqui é uma mensagem, irmãos, que ela acaba se tornando praticamente luz, porque nós vamos estar falando aqui de uma mensagem e dentro desse contexto acontece algo especial, vocês já conhecem. Vou estar falando aqui sobre Jairo e a mulher do fluxo de sangue, amém? Eu vou estar lendo aqui do verso 21 do capítulo 5 em diante. Diz-nos assim as Escrituras, Marcos capítulo 5, verso 21. O pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés de Jesus, e pediu-lhe com insistência: minha filhinha está morrendo, vem pôr as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Aí mais na frente vai falar da mulher do fluxo de sangue. E uma grande multidão seguia Jesus, apertando em todos os lados.
Estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar a roupa dele, ficarei curada. Logo a hemorragia estancou-se e ela sentiu no seu corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem o tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada, trêmula, ciente de que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. A tua fé salvou você. Vá em paz e fique curada deste mal. 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa dos chefes da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ele estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu vos digo a você, levante-se. Imediatamente a menina tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e mandou que lhe dessem de comer a menina. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vemos aqui uma passagem bem conhecida, vocês, eu creio que já ouviram várias vezes aqui, mas aquilo que nós falamos, cada vez que alguém sobe aqui, ainda que eu venha aqui e faça isso umas 3 vezes, ou seja, nunca vai ser a mesma coisa, vai ser sempre de uma forma diferente, que Deus trabalha de forma diferente. Ele vai trabalhar de acordo com a necessidade dos nossos corações, de acordo com a necessidade daquilo que você precisa estar ouvindo, daquilo que o Espírito Santo precisa ministrar na sua vida. Quero dizer aqui que no início aqui nós temos Jairo. Ele é um chefe da sinagoga, na qual ele tinha uma responsabilidade de coordenar e supervisionar as atividades religiosas e comunitárias do local, ou seja, apenas da sinagoga. Mas nós vemos aqui que em determinado momento ele chega diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus e começa incessantemente pedindo, insistindo: o mestre, a minha filhinha, ela está doente, a minha filhinha está para morrer. Eu peço ao Senhor encarecidamente pela sua misericórdia, vá na minha casa, coloque suas mãos sobre a minha filha, para que ela viva. Aí eu digo para os irmãos, ele tinha lá as suas incumbências, os seus encargos, sendo um homem público. Sim, ele era uma pessoa muito conhecida, mas também para que ele pudesse fazer isso aí, irmãos, ele teve que ter muita coragem. Ele teve que ter muita coragem porque acima das sinagogas ali tinha o Sinédrio. O Sinédrio ali sempre era um sumo sacerdote que era o chefe de todos os sacerdotes, ele cuidava de tudo, e eu creio que as próprias sinagogas tinham que se reportar a eles, porque o Sinédrio ele julgava as causas religiosas, as causas cíveis do local. Então, ou seja, eles eram, ali no caso, aquele sumo sacerdote, ele era o juiz supremo. Então, é como se nós fôssemos aqui, o pastor Wanda está aqui, vamos colocar ele hoje na posição de, supondo, tá? Ele na posição de um Jairo, ele vai se reportar a quem?
pastor Alex, está acima. Ou seja, o pastor ele fica com o local e aquele que seria o sumo, ele fica com toda a região. Então era mais ou menos isso. Aquele homem tendo vamos dizer assim, a responsabilidade que ele tinha, o cargo que ele assumia, ele era um homem muito conhecido, mas também ele tinha esse grande problema. Como chegar diante de Jesus, se o próprio Sinédrio era contra Jesus? O Estado, na verdade, era inimigo de Jesus. Como que eu vou chegar naquele homem agora, sendo que todo mundo vai me ver? E ele chega diante de Jesus ali, ele se prostra diante de Jesus e conta a situação. Ali ele quebrou, irmão, tudo aquilo que nós podemos imaginar de paradigmas, aquilo que eu não posso porque fulano está acima, eu dependo. Irmãos, é bem claro que quando nós entramos em momentos de necessidade, quando nós vemos aqueles a quem nós amamos, a vida se esvaindo, irmão, esquece, não tem chefe, não tem ninguém, não vai ter o pastor, não vai ter ninguém. Você vai atropelar a coisa e você vai correr para tentar ajudar. É sua família, é seu sangue. É alguém que partiu de você, alguém que saiu de você. Você vai ver sofrendo, você vai deixar. Não vai deixar, irmãos. Esse homem, ele já não via mais essa situação dessa maneira. Independente de que fosse punido, o mais importante é eu não deixar a minha filha sofrer. Nós não dizemos assim no mundo, olha, eu falo, mexe comigo, faz comigo, mas não faz com os meus filhos. Judia de mim me toca, mas não toca com os meus filhos. Acho que qualquer pai, qualquer mãe é dessa maneira. E Jesus vendo a situação daquele homem, Jesus se compadeceu daquilo, porque nós sabemos que Jairo vai ser um daqueles que vai defender a Jesus à frente, lá no momento em que Jesus estiver na casa de Caifás ali, juntamente com Anás, ele vai ser um dos que vai ser a favor de Jesus, vai ser contra a crucificação. Ou seja, dizendo em poucas palavras, né? Por que vai condenar ele? Se nós estamos o trazendo aqui, mas simplesmente condenar, não vai deixar ele se expressar? Não é justo. Assim não existe justiça. Eu vou falar, eu estou te condenando. Você está condenado. Mas se eu não deixar você falar, você expor o seu problema, qual é a situação, fica fácil para quem está oprimindo, né? Aquele que está sendo oprimido, aquele que está sendo acusado, fica difícil. E nós sabemos também que Jairo foi um daqueles ali que ele ajudava muito nas sinagogas. E Jesus vendo a situação, porque todas as vezes Jesus vinha na cidade de Cafarnaum. E ali, dentro daquelas sinagogas ali, Jesus trabalhou, eu creio que ali houve muita cura, houve libertação, milagres, porque os grandes milagres de Jesus aconteceram naquela parte ali. Praticamente do ministério de Jesus inteiro, 80% daquilo que ele viveu foi dentro ali de Cafarnaum, as curas. E Jairo todo alegre ali falou, maravilha, chegou o meu momento, chegou a minha vez, agora o Senhor vai comigo. E Jairo ali já totalmente desesperado, mas quando ele vê a situação favorável, a qual ele tinha dito a Jesus, eu creio que naquele momento ali o coração dele se alegrou. Por dizer, o mestre vai comigo agora, ele está indo para a minha casa, eu tenho a certeza que minha filha vai ser curada. De uma situação que já era ruim, essa situação ficou um pouco pior. Porque no momento em que Jesus estava indo com Jairo à sua casa, a ver a menina, a palavra nos diz assim que Jesus estava andando, aquela grande multidão em volta dele, aparece ali uma mulher que já havia um fluxo de sangue, uma hemorragia de 12 anos. 12 anos aquela mulher sofrendo. Então, se nós vermos dentro das escrituras, o momento que a mulher começou a sofrer, aquela criança, a filha de Jairo, ela tinha acabado de nascer, porque as duas tinham 12 anos, a menina 12 anos e a mulher sofria 12 anos. E ali aparece aquela mulher, né? Aí eu vejo a situação assim, né? A mulher aparecendo naquela situação e Jairo ali no desespero, pensando, nós vamos lá o mais rápido possível, né? Foi, eu creio assim, alguma coisa mais ou menos parecida assim, igual no momento em que Marta e Maria estavam ali, mandaram, né, avisar a Jesus que Lázaro estava doente, Jesus ali demorando, mas ele está tão perto, por que não vem? Eu creio que para Jairo foi a mesma situação, de ver aquela mulher falar, tudo bem, ela, senhor, mas olha, só olha para ele, mas vamos na minha casa. E ali, aquele grupo de pessoas ali parou, aquela alvoroço em cima de Jesus. É como nós falamos quando chega alguém muito importante, algum político em algum lugar, fecha-se aquela roda de pessoas, né? Todo mundo quer tocar, todo mundo quer ver, todo mundo quer tirar foto, toda mãe quer pegar seu filhinho bonitinho e dar na mão, né? Para a pessoa estar abraçando ali, tirando uma fotinha, uma coisa parecida. E com Jesus não era diferente, grande multidão se ajuntava diante dele. E naquela situação ali,
As Escrituras dizem que aquela mulher ela sofria 12 anos. Nós vemos que era uma pessoa que ela tinha uma condição financeira, vamos dizer, razoável. Talvez até uma condição financeira boa, porque ela tinha para se manter. Mas também diz a palavra que ela gastou tudo que ela tinha, procurando por médicos, e a situação dela, ninguém resolvia, está vindo de mal a pior. Como nós estávamos aqui agora, o pastor estava falando, né? Falou assim, tudo é uma questão de crer. A irmã Lúcia estava falando também. Tudo é uma questão de crer. Não deixe que os médicos venham dizer para você que é o fim, que não tem mais jeito, que não tem mais condições, porque a última palavra quem dá é o Mestre, é Jesus, é Deus. Somente Ele vai dar a última palavra. Jamais vai descer um anjo do céu e vai dizer no seu ouvido, falar, olha, a sua situação é essa, você não tem mais condições. Isso não vai acontecer. Que isso seja bem maldito mesmo, porque Deus jamais vai fazer algo dessa maneira, dessa natureza conosco. Jamais não vai fazer isso. E os homens costumam falar, eles têm o conhecimento, têm o entendimento. Só que o entendimento do homem, a ciência do homem é diferente de Deus. A ciência do homem ela tem variação, a matemática do homem ela tem variações. A de Deus é exata. De Deus é exata. A palavra de Deus, ela não faz curva, ela é reta. Falou, não é. A do homem é que você pode transformar dali, faz uma emenda daqui, faz uma curvinha, faz um rabisquinho e a situação muda. A de Deus não, a palavra de Deus é, quando você está curado, você está curado. E nós sabemos que somente Deus pode curar. E aquela mulher sabendo da situação, porque a fama de Jesus era grande naquele lugar, e ela naquela situação que ela se encontrava numa situação de imundície. E ela estava imundo, ou seja, naquela época, a mulher que, quando ela entrava em seu ciclo menstrual, igual nessa mulher aqui, quando alguém tinha lepra lá, não era considerada como imundo, ficava separada da sociedade, ela ali já começou a ficar segregada, ela já não faz mais parte, ela foi excluída. Temos que fazer uma inclusão para colocar ela de volta. Mas o que essa mulher fez? Ela sabendo que Jesus estaria passando por ali, eu creio que algo brotou dentro dela, o desejo de ser curada, o desejo de mudar, de ter uma vida transformada. Ela agiu de determinada maneira. Falou, olha, ele vai passar por aqui. E ela na condição de imundícia, Jesus, ele começa a caminhar e começa a passar por ali. Mas essa mulher, ela teve uma estratégia. Falou, se eu aparecer no meio desse povo, eu vou ser apedrejada. Ela vai ser apedrejada até a morte, o pessoal vai enxotar ela, vai bater, vai fazer tudo que não podia ser feito, fariam com ela, porque era a lei da época. Mas ela usou de uma estratégia. Ela pensou de tal maneira, falou, olha, eu vou chegar por trás e por baixo, para não ser vista. Enquanto Jesus estava passando, eu creio que ela foi por trás, mas todos ali acompanhando ele, ela foi abaixando, como quem não quer nada, foi se rastejando, chegou e tocou, porque ela tinha no pensamento dela, no coração dela, falou, se pelo menos eu tocar na orla da veste dele, se eu tocar na veste dele, eu serei curada. Ela determinou para a vida dela que se ela tocasse, ela seria curada. Irmãos, quantas vezes nós temos condições de sermos curados, de sermos sarados, renovados, transformados, restaurados? Jesus, ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. E nós não demos a devida importância. Nós gostamos muito de ver a história que as Escrituras dizem, é maravilhoso, é bonito. Só que nós não vivemos o momento aqui. O momento é hoje. Acontecer isso não é lá mais. O mesmo Jesus que passou lá, ele está aqui, irmãos. O mesmo Espírito que tocou no coração dessa mulher, que impediu essa mulher a fazer isso, ele está aqui. Ele pode te fazer levantar daí hoje e você entrar no caminho de Jesus também e tocar nas almas das suas vestes. Ele pode colocar uma estratégia no seu coração. Para isso depende de nós queremos. Falar, olha, eu quero dar o primeiro passo. Deus, ele sabe da sua necessidade. E Jesus ali agora, ele começa a passar no caminho, e ele passou no caminho da imundície. E lá estava aquela mulher. Ele passou no caminho do imundo e o imundo foi curado. Mano, quando Deus quer tocar você, quando Deus precisa fazer algo na sua vida, pode ter certeza, como aconteceu com Jonas, ele vai mover o mar, ele vai mover o vento, ele mover o vento, ele vai fazer o barco balançar, vai fazer o barco tombar, vai virar, como aconteceu com Paulo, ele vai mover um grande peixe para te pegar, para te engolir que seja, porque ele tem um propósito para a sua vida. Nós não podemos fugir disso. Ele nos chama, mas muitas vezes nós corremos, nós inventamos desculpas, inventamos histórias. Falei, eu não quero. Mas Deus ele sabe, Ele conhece o seu coração, Ele sabe aquilo que você pode fazer, aonde você é forte, aonde você é fraco.
Às vezes nós falamos assim, olha, não sei fazer nada, não consigo fazer nada, eu não posso fazer nada. Nós começamos a nos limitar, nós às vezes nós nos diminuímos, ou até um outro irmão, até sem intenção brincando, acaba diminuindo você com uma palavra, irmão. E você guarda aquilo, leva aquilo para o seu coração. E você vai ficando cada vez mais fraco. E nós nos afastarmos da casa do Senhor, nós nos enfraquecermos, é perigoso. É perigoso porque nos dias de hoje, o inimigo está agindo com toda a fúria dele. Ele está desesperado já, porque o momento dele está chegando. E aqueles a quem ele puder arrastar, com toda certeza ele vai arrastar. Fato que aquela mulher toca nas vestes de Jesus, e ali ela é curada. E ali estão todos os homens e as mulheres ali maravilhados da grande cura, do grande milagre que aconteceu. E já eles estão ali também a contemplar. Só que em todo aquele momento que eles estão ali, chegam os servos da casa de Jairo e diz: olha, Jairo, não precisa mais importunar o mestre. Pode parar, porque a sua filha já morreu. Não tem que estar mais importunando o mestre. Ali eu creio que o semblante daquele homem descaiu, as lágrimas rolaram em seus olhos, não só deles como outros que estavam ali também, que talvez eu conhecesse a família. E Jesus fala para ele assim: Jairo, somente creia. Jesus ele não foi movido por momento, Jesus ele não foi movido pela ação do que tinha acontecido ali. Jairo, só creia, vamos continuar, eu vou à sua casa, vou ver a menina. Aleluia. Ele continuou indo. Jesus podia olhar para ele e já fez uma cura aqui. Por que ir lá? Não preciso ir lá. Mas ele fala assim: eu vim para que se cumpra as Escrituras. Ele veio para aqueles que haviam se perdido, ele veio para os doentes, não para os sãos. E ele sabia o que tinha acontecido à menina. E quando começa a ser aquela comitiva de pessoas ali que estavam todos juntos ali, Jesus fala apenas para Pedro, João e Tiago. Perdão. Ele fala para eles: vocês vêm comigo, os demais não precisam vir. A chegar na casa ali, quando nós chegamos dentro, em algum lugar que tem uma memória, né? Hoje em dia nós temos os velórios municipais, mas antigamente, né? Fazia muito isso nas casas. Então quando nós estávamos chegando, você já vê ali um povo chorando, um povo triste. Ninguém vai em velório e vê ninguém dando risada, né? A não ser da família da minha esposa, né? Que quando você chega no velório deles, você não vê ninguém chorando. E é todo mundo dando risada, eu nunca vi uma família igual a deles. Eles não choram, eles falam assim: nós vamos rir, vamos contar piada, vamos bater papo, vamos fazer resenha do passado, mas você não vê ninguém chorando. Eles são dessa maneira. Mas eu creio que quando se chegou ali, Jesus viu já aquele povo ali, aquelas mulheres lá que a gente costuma chamar, né? Vamos falar no interior de carpinteira, elas vão ficar lá chorando, as carpinteiras lá, fica chorando, fica os olhinhos em cima ali, nos seus prantos. Todo aquele povo vendo ali, Jesus chega e fala: mas por que vocês estão chorando? Por que estão pranteando? Por que tanta tristeza? A menina não está morta, ela está dormindo. E alguns daqueles que estavam ali, talvez até a grande maioria, olhando para Jesus, desacreditados, eles começaram a rir. Jesus falou: olha, todos vocês, em minhas palavras, todos vocês que riram, podem sair para fora da casa. Eu quero somente os três que vieram comigo, a mãe e o pai. E foram para o quarto da menina, e ali Jesus, tocando a menina, as Escrituras diz que ele diz: Talita cumi, menina, levanta-te, levanta-te. E ali diz as Escrituras que a menina se levantou. E Jesus falou: olha, que isso não se faça notório, não fale para ninguém. Agora, deem comida à menina. Quem sabe, no dia de hoje, em toda essa situação, você tem alguém na sua casa que está precisando desse toque de Jesus. Quem sabe, você também tenha um problema de fluxo. Você pode ter um problema de fluxo na sua vida. Quem sabe o seu fluxo seja um problema conjugal, seja um filho rebelde, seja uma filha rebelde. Quem sabe o seu fluxo seja um fluxo dentro do seu trabalho, porque o fluxo de sangue daquela mulher estava tirando a vida dela, porque sangue é vida. Mas quem sabe você tem um fluxo e o fluxo seu está na sua fé. Ele está matando, está consumindo a sua fé. Hoje é dia de você ficar no caminho onde Jesus vai estar passando. Quem sabe assim esse fluxo seja cortado e sua fé ela seja novamente alavancada, ela seja restaurada. Quem sabe você venha sentir novamente
a alegria do Espírito Santo na sua vida, sentir de novo a alegria da salvação que somente o Senhor pode nos proporcionar. Quem sabe no dia de hoje, um projeto seu que esteja morrendo, um sonho seu que esteja morrendo, ele faça parte desse fluxo. Quem sabe hoje o Senhor quer passar nesse caminho, tocar no seu projeto, tocar no seu sonho. Quem sabe hoje o Senhor ele quer tocar em você para que, através do toque em você, você leve a cura, você leve a virtude para dentro da sua casa, e alguém que esteja lá sendo necessitado de uma cura, de uma libertação, de uma vitória, venha conseguir, através do toque que o Senhor vai dar sobre a sua vida, através da ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Quem sabe alguém esteja precisando. De repente essa pessoa está precisando e não está aqui, mas ela pode através disso, porque o Senhor, ele é poderoso para fazer isso e infinitamente mais coisas. Ele pode fazer muito mais coisas. O Senhor, ele é especialista em quebrar protocolos, irmãos, paradigmas. Às vezes, como diz lá em Abraão, tem um louvor que fala assim, quando tudo diz não. Quando o mundo está te dizendo não e a fé pede um sim. Quando tudo está diverso, nada parece que vai dar certo para você. Você já está ali no desespero, naquela situação até de desistir, porque o fluxo está te matando. A situação de enfermidade, ela tira de nós a alegria, ela tira de nós a paz. Tudo aquilo que nós temos de bom, ela tira o nosso sono. Ela muda, irmão, a estrutura do ser humano. Quem sabe no dia de hoje, o Senhor só não está querendo isso, que você possa levantar do seu lugar e vir diante dele. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Jesus está aqui. É só você se levantar, irmão, e falar: Senhor, eu quero, eu preciso. Senhor, muda a minha vida, muda a minha situação. Passa no caminho, Senhor, onde eu estou. Eu não posso ir até ti aqui, mas eu estou aqui. Passa no meu caminho. Estende a tua mão de onde tu está aqui, que eu seja curado, que haja mudança na minha vida, que haja uma transformação. Estou na tua casa e nada tem mudado. Muitas vezes, ó Senhor, eu estou na tua casa, mas eu simplesmente estou na sua casa, mas eu não sou da sua casa. Muitas vezes eu tenho buscado a ti, eu tenho procurado a ti e não consigo encontrar, Senhor. Eu estou tentando, mas não consigo encontrar. O que está acontecendo de errado comigo? Me toca, me cura, transforma a minha vida, restaura a minha situação, restitui aquilo que eu perdi. Senhor, se eu preciso liberar perdão, toca no meu coração para que eu libere esse perdão. Se eu preciso pedir perdão a alguém, toca no meu coração através do teu Espírito para que eu possa fazer isso, Senhor. Porque eu quero também usufruir da alegria daqueles que foram curados, daqueles que foram salvos em ti. Eu também sou um igual a eles. Tudo isso aconteceu no passado, mas eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor foi o mesmo Deus ontem, é hoje e há de ser, não vai mudar. Tudo está nas tuas mãos, o controle está nas tuas mãos. E às vezes nós sabendo que o controle está nas mãos do Senhor, nós nos desesperamos. Nós esquecemos que existe um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode mudar. Nós nos desesperamos, você fala: olha, não está acontecendo nada, minha vida não está mudando, eu tenho feito de tudo e nada muda. Uma coisa, acho que eu vou acabar parando com isso aí, vou desistir, porque quando eu estava parado, nada acontecia de errado, nada, estava fluindo na minha vida, uma maravilha, grande engano. Quando nós estamos parados, o inimigo não precisa nem estar tocando quando você está perdido, porque ele sabe que você já está lado a lado ali. Mas quando você começa a buscar Deus, que as coisas começam a fluir, você pode ter certeza. Se você estiver dentro da casa do Senhor e nada de errado estiver acontecendo, alguma coisa está errada. Porque quando você começar a cutucar o lado do inimigo, pode ter certeza que ele vai se levantar e algo vai começar a acontecer na sua vida. Tem aqueles que falam assim: porque eu sou cristão, sou cristão, nada acontece, está tudo maravilhoso, minha vida é um mar de rosas. Não, é mentira. Jesus ele falou assim: no mundo teve as aflições, mas vocês vão vencer. Ou seja, não vai ser nada fácil, não vai ser fácil, vocês vão ter lutas. Não é porque nós somos cristãos, nós não vamos ficar doentes como a filha de Jairo, como a sogra de Pedro, como tantos outros aí, como Ezequias, que nós temos visto. Nós não vamos ser caluniados, nós não vamos ser atacados, o inimigo não vai se levantar contra você. Não é porque nós não somos cristãos que nós não passamos necessidades financeiras, como todos passam. Eu sou um deles também, como vocês que passam. Nós vamos passar tudo, irmãos. A palavra do Senhor diz assim que Deus ele não vai te livrar da guerra
nem da batalha, mas Ele vai te livrar na guerra e na batalha. Mas você vai ter que passar pela guerra, você vai ter que passar pela batalha, você vai ter que lutar. Você pode ter certeza que quando as suas armas, as armas que você dispõe, quando elas não tiverem mais condições de te ajudar em nada, você tem certeza que o Senhor Ele vai começar a batalhar por você. É Ele que vai tomar a frente e vai batalhar por você. Você não vai precisar fazer nada. Simplesmente você vai dobrar os seus joelhos no chão, vai colocar o seu rosto no pó e vai orar. Falar: ó Senhor, tem misericórdia, porque eu já não aguento mais, estou a ponto de desistir. Porque Deus sabe o momento em que você vai desistir, o momento em que você está querendo parar. E no momento que você está querendo parar, no momento que você se acha mais triste, é o momento que você mais está forte, irmão, porque você fica mais suscetível à palavra de Deus, você se entrega mais. Jesus, naquele momento, quando ele foi tocado pela mulher, os discípulos disseram: mas essa multidão está te apertando, Senhor. Eles estão te apertando. E aí o Senhor ainda diz: quem pergunta quem te tocou? Jesus ele bem sabia, irmão. O toque para nós tocarmos em Jesus com aquela mulher, irmão, foi um toque sutil, um toque suave. Ela tocou com medo. Foi aquele medo, você se encosta. Igual quando você vai mexer numa rede elétrica. Você vai e encosta, você já vai com medo. Se algo está quente, você vai colocar o dedo bem de longe para ver se sente caloria e tocar. Ela não chegou aí, tocou, ela não empurrou, ela não deu um apertão, pegar as 10 dedos e puxar. Ele falou assim: olha, foi algo sutil, foi algo suave que de mim saiu virtude. Se ela tivesse puxado alguma coisa parecida, talvez não tivesse acontecido nada disso, irmãos. Que o Espírito Santo, ou seja, Deus, quando Ele está nas nossas vidas, Deus ele é educado, o Espírito Santo ele é educado. Vai ser tudo tranquilo. Vai ser tudo assim suave. Quando Elias estava dentro da caverna, Elias ouviu aquela ventania, aquele barulho todo. Tudo aconteceu várias vezes. O Senhor não estava naquilo. Mas quando foi Deus, claro que foi algo tão suave. Foi suave a Deus. Deus ele se manifesta, irmãos, de uma forma que nos surpreende. É algo que às vezes você está esperando Ele fazer de uma determinada maneira, achando que vai ser aquele oba-oba, aquele tanto para lá, tanto para cá. E o negócio é tão suave que só você sente, irmão. O toque dele é só para você. Está para todos. Mas quando Deus tem que te tocar, Ele vai tocar só você, irmão. Só você vai sentir. E vai ser algo tão suave que você tenha certeza que no lugarzinho que você está quietinho, onde você está, suas lágrimas vão rolar e você vai sentir a transformação. Você vai sentir que é Deus. Você vai sentir que é algo sobrenatural. Assim como aquela mulher, ela creu, ela usou afeto sobrenatural para ser curada. Quem sabe, irmão, hoje nós possamos também usar nosso afeto sobrenatural. Não a fé natural, aquela que eu vejo, aquela que eu estou vendo a todos os momentos, mas aquela que eu sei quando eu não tenho mais recurso. Mas se eu for, eu vou ser curado. Hoje eu vi um testemunho, ainda tem um tempinho, eu vi um testemunho hoje, é a coisa mais linda, né? Tinha um pastor falando assim, se não me falar de memória, ele é do sul. Esse pastor aí, quando ele era jovem, ele era um perdido, né? Aí ele ligou para o obreiro da igreja dele, não sei se algum dos irmãos já viu, e falou assim: olha, hoje eu vou na Casa Vermelha, na Casa da Luz Vermelha. Aí eu vou, misericórdia, irmão, você vai ver. Você falou: mas eu não vou fazer nada, eu vou lá para evangelizar. Não, mas você não pode fazer isso porque alguém vai te ver. Não, fica tranquilo. Mas eu vou lá. Aí chegou lá, viu uma mulher lá, a mulher falou: ô fulano, você está aqui? Mas o que você fez aqui? Ele está falando que você é até pastor. Ele falou: não, sim, eu sou pastor, sim. Mas o que você está fazendo aqui? Ele falou: para evangelizar. Eu falei: evangelizar o quê? Você acha que Jesus ele vai querer alguma coisa com uma pessoa igual eu? Ou uma mulher que já foi presa, uma mulher que é dona de um prostíbulo? Falou assim: mas foi para isso que ele veio para aqueles que haviam se perdido. E ele ali pregou para ela, ali para algumas mulheres que estavam ali, algumas estavam até com homens também, e ela falou assim: olha, eu tenho um problema, tenho um grande problema. Essa mulher, ela aceitou a Jesus, ela falou: só que eu tenho um grande problema. O meu marido, ele está preso. Falou assim: e para mim servir esse Deus, ela falou desse jeito: eu sirvo esse Deus, eu largo tudo isso aqui e vou me entregar totalmente para ele. Mas se ele tirar o meu marido de lá de dentro da cadeia, ele falou: olha, para ela, chamou ela para ela, falou: pede muito mais do que isso, porque isso que você está pedindo para ele há pouco. Aí a mãe desse pastor falou: olha, nós vamos fazer um trabalho de oração de 40 dias. Nós já começamos há alguns dias, mas faz poucos dias. A senhora quer conosco? Ela falou: eu quero. Aí ela foi.
Quando chegou no 13º dia, a campanha que ela estava fazendo, aquela mulher ela foi batizada com o Espírito Santo. E esse pastor foi fazer uma visita onde estava o marido dela. Ele falou assim: olha, ela tem falado para mim. Ela tem falado para mim que a vida dela mudou com Jesus, porque o Senhor fez uma visita lá onde ela estava, sua mãe estava com ela. Aí ele falou assim: olha, para acontecer isso aí, está acontecendo com ela assim, se esse Deus que a sua mãe serve, o Deus que você serve, o Deus que ela está servindo, fizer isso na minha vida, eu entrego minha vida totalmente a Ele. E aquilo que Ele pediu dentro da cadeia foi concedido. E ele se entregou a Jesus. E hoje ele é um homem digno. Deus pode fazer infinitamente mais, irmão, mais do que aquilo que nós pensamos, que nós imaginamos. Tudo bem que você cometeu um crime, um delito, você vai cumprir a sua pena. Você vai cumprir parte. Mas Deus pode fazer com que o homem que está lá à frente, que está na vaga do juiz, ele possa mudar. Ele possa mudar dessa situação. E ainda Deus falou para ele assim: o pastor falou para ele assim: enquanto você servir a Deus, fique tranquilo. Você vai estar sempre livre. Só que se um momento você sair da presença de Deus, não é Deus que vai te colocar aí. Você vai voltar para sua conta. Mas seja livre em Jesus. Irmãos, eu quero aproveitar esse momento já. Está fechando aqui, porque até aqui tenho certeza que Deus iluminou a minha mente, colocou o meu coração para mim estar compartilhando com vocês. E quero já estar agradecendo a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus, agradecendo ao pastor Vando aí pela confiança, que essa palavra possa ter tocado no coração de alguns de vocês. Eu tenho certeza que até mesmo antes de estar compartilhando com vocês, no meu coração já foi tocado, né? Que você possa ir para a sua casa nessa noite refletindo que você pode encontrar Jesus também, você pode estar no caminho dele, você pode passar no caminho dele, ir até onde ele está, ou pedir para que ele venha passar no caminho onde você está, e ter a certeza que, embora situações, movimentos e momentos, então somente queremos a última palavra, guarde isso no seu coração, saia daqui nessa noite meditando e as palmas volvendo descendo do céu. Amém? Deus abençoe.